É muito comum as pessoas me perguntarem, Samia, como é que eu posso pensar numa organização empresarial? Puxa, são tantas as respostas e tantas as técnicas que podemos pensar para fazer essa organização empresarial que eu não saberia nem por onde começar. Mas vamos lá, vamos tentar dizer algumas ideias. Eu posso pensar numa estruturação organizacional a partir de um organograma. Eu posso pensar na definição de uma reestruturação organizacional a partir da revisão de todos os perfis de cargos para saber e até melhorar a própria estruturação organizacional. Eu posso sugerir que você faça um mapeamento de processo para poder estudar bem como que acontecem as cadeias de atividades, de valores dentro da tua empresa. Posso pensar também em sugerir que você deveria partir para um planejamento estratégico, ou seja, são inúmeras as ferramentas. Mas esse vídeo eu gravei para falar de uma ferramenta antiga e que, diga-se de passagem, que apesar de ser antiga, ainda ela é muito útil dentro das organizações, que é o 5S, um dos programas mais utilizados e mais lúdicos, simples e fáceis de serem implantados, que é o programa do 5S. Apesar do programa 5S, um dia uma amiga falou assim, mas o programa do 5S está muito antigo. Mas ele é muito antigo, mas ele é útil. E não é porque ele é antigo que ele não seja necessário, importante e, infelizmente, muitas empresas ainda não o utilizam. Mas o que é o programa do 5S? O programa do 5S, ele surge na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, na verdade, no Japão, numa grande discussão de reaproveitamento cada vez melhor do espaço físico de trabalho. No fundo, o programa do 5S, ele propõe que você mantenha a sua empresa organizada, fisicamente e também nos processos. E esses 5S, eles correspondem a 5 palavras japonesas que foram traduzidas para o Brasil pelo Sebrae, chamando de olho. O de olho, corresponde exatamente às 5 letras do 5S, eles correspondem ao descarte, à organização, à limpeza, à higiene e à ordem mantida. Vamos explicar o que é cada uma dessas letras, segundo a própria tradução do Sebrae. Descarte é o momento em que você vai fazer uma arrumação física dentro da tua empresa. E você vai descartar tudo aquilo que não é útil para o seu dia a dia no trabalho. E esse descarte, ele vai classificar o que é o descarte lixo e o que é descarte que você tem na tua sala, por exemplo, mas que está em duplicidade. Vou dar um exemplo. Às vezes você tem um grampeador e aquele grampeador, você tem 2 grampeadores, na verdade. E você não precisa de 2 grampeadores, basta um. Então, você pode descartar um grampeador. Então, para que você não fique com 2 na sua mesa e, de repente, em outra sala, não tenha, vamos falar assim, nenhum grampeador e alguém vai precisar comprar. Então, o primeiro passo do 5S é descartar objetos que são inúteis para o seu trabalho. E você vai descartar classificando-os como lixo ou não lixo. O lixo vai para o lixo. E o não lixo, você vai ter que organizar dentro da sua empresa um local para colocar as coisas de descarte. Então, o primeiro passo, descartar o que não é útil. O segundo passo é organizar. Afinal de contas, se você descartou uma série de coisas, sobraram outras. E essas outras coisas, elas têm que estar organizadas dentro de um local correto, dentro do teu escritório, dentro da tua fábrica, dentro do teu ambiente de trabalho. Depois que você organiza, digamos assim, que você vai separar as coisas por ordem alfabética, por ordem numérica, por classificação de tipo de produtos, antes de você guardá-los novamente, a sugestão é que você faça o terceiro L, limpe. Na prática, geralmente quando a gente vai aplicar um 5S, a gente começa com o descarte, organização e limpeza praticamente ao mesmo tempo. Porque você descarta, muitas vezes você já organiza as coisas certas no lugar certo e depois você já limpa. A parte do 5S que cuida da limpeza, literalmente, é limpar mesmo. É pegar a flanela, pegar um pano, pegar uma vassoura e fazer a limpeza geral do ambiente. Então, se a gente olhar, eu descartei o que não preciso, eu organizei nos lugares corretos, nas gavetas corretas, nas pastas corretas, etiquetei para ficar fácil a identificação e depois eu limpei. Eu limpei as coisas para que o ambiente de trabalho fique adequado.
Você sabia que somente com esses três S você já vai melhorar a moral dos funcionários, você já vai diminuir os conflitos dos funcionários, você vai combater o desperdício. Outra coisa importante, quando eu penso na organização, eu posso também colocar como estratégia o mapeamento de processos, a redistribuição de atividades. Veja que a gente vai linkando as várias ferramentas organizacionais dentro de outros programas, que no fundo um programa de qualidade nada mais é do que uma junção de possibilidades de técnicas para fazer com que a produtividade seja realizada de uma forma mais uniforme e padronizada. Voltando, então, descarte, organize, limpe. Em seguida, mantenha a higiene do ambiente. E quando a gente fala de higiene do ambiente, não estamos falando no aspecto só da limpeza propriamente dita. Nós estamos falando da higiene de segurança. Sabe, um ambiente com muita claridade não é seguro, porque ele cria problemas para os funcionários. Sabe, um ambiente com cheiro ruim é péssimo, porque as pessoas passam a não trabalhar de uma forma adequada. Sabe aquele ambiente que tem muita poluição sonora, que você cria depois problemas auditivos para os seus funcionários? Isso não é um ambiente higiênico. Então, quando eu vou olhar para a higiene do meu ambiente de trabalho, eu tenho que olhar para tudo, para a limpeza das portas, para a limpeza das paredes, para a segurança, vamos falar assim, visual, para não dar muita claridade, para não dar problema de olfato, para não dar problema de possibilidades de corte, de quedas. Sabe aquele ambiente que às vezes você está passando e que tem um piso quebrado e que pode gerar um acidente? Isso é uma falta de segurança no trabalho. Então, quando a gente faz essa tradução do descarte, da organização, da limpeza e da higiene, a higiene está relacionada com o ambiente seguro. E o último S, que traduzindo seria a ordem mantida, significa que a empresa sempre tem que fazer uma auditoria dos outros S's para saber se estão implementando e cuidando adequadamente da organização. Então, o último S, que estaria relacionado com a questão da ordem mantida, nada mais é do que quando você percebe que a empresa teve uma disciplina estabelecida para que ela mantenha essa empresa sempre organizada. Veja, se você vai falar assim, Samia, você não me falou nada de mais, nada de diferente em relação a esse programa do 5S. De fato, no fundo, todos nós já fazemos os 5S nas nossas vidas pessoais, concorda? No nosso guarda-roupa, na nossa cozinha, na nossa casa. E é isso mesmo, só que a gente traduz isso para o ambiente de trabalho e de uma forma sistemática, padronizada, periodicamente. E você saiba que o programa do 5S, por sinal, ele é extremamente participativo, motivador, porque envolve todos os níveis hierárquicos dentro de uma organização. Na prática, quando você for fazer o 5S, você tem que planejar uma semana para fazer o descarte e ter onde descartar. Se você vai fazer tudo ao mesmo tempo, descarte, organização e limpeza, como eu falei anteriormente, também não tem problema, mas você tem que fazer um cronograma de implantação. E é sempre muito bom chamar os funcionários para participarem de forma voluntária, para estimular a participação em cada setor, chamar funcionários para serem os auditores, para verificarem se os outros setores estão fazendo o que deveria ser feito. E uma dica bem legal é, faz uma lista de verificação. Uma lista de verificação para verificar se todos os pontos que vocês consideraram importantes para a tua empresa estão sendo cumpridos. E se for o caso, quando fizer a auditoria lá no final do processo, tabula essa lista de verificação e faz o seguinte questionamento. Afinal de contas, qual foi o setor da empresa que mais se destacou, que mais se envolveu e deu o melhor resultado? Assim, você vai criar um ambiente, diria, competitivo entre si, entre os setores. Mas não tem problema, é uma competição sadia. É uma competição para fazer com que a empresa fique cada vez melhor. E você vai ver que o 5S também não é um programa que você faz uma vez e nunca mais. O 5S não é para ser encarado como um treinamento, mas sim como uma prática administrativa contínua e recorrente. Eu estou falando isso porque muitas vezes eu já cheguei em empresas que falaram assim, nós implantamos o 5S, nós fizemos uma palestra.
Na hora que a pessoa me fala isso, eu já sei que ela não fez. Porque o 5S não é uma palestra. O 5S é uma atividade que você implementa periodicamente na sua empresa. Tem empresa que faz isso diariamente. Tem empresa que faz isso semanalmente, mensalmente. Claro, vai depender do tipo de negócio de cada organização. O importante é que você tenha uma prática de sempre fazer com que esse ambiente de trabalho seja revisto e verificado continuamente para que ele fique cada vez melhor. Melhor em termos de conforto, de segurança, de evitar conflitos totalmente desnecessários. Vai por mim, implanta o 5S e transforma o 5S como uma atividade contínua, que você vai ver os resultados dentro da tua empresa. E boa sorte!